Para nós é uma grande satisfação tê-los aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos embaixadores, embaixador da Argentina, do Peru, embaixadores da Ásia-Pacífico, da Tailândia, representantes das embaixadas, embaixadores de outras delegações, amigos, técnicos, acadêmicos, funcionários da LADI. Muito obrigado a todos por sua presença. Hoje vamos ver parte deste trabalho conjunto que estamos fazendo com a CEPAL. Aqui está Roberto Mineta, que trabalha nisso conosco. E, claro, Gladys Genoa da CAP também, vocês já conhecem. Este é um empreendimento, uma cooperação entre estas três instituições que trabalham juntas neste instrumento cuja finalidade é a de se aproximar mais a América Latina da realidade da Ásia-Pacífico. Todos estamos convencidos de que o mundo está se deslocando. Há uma mudança nos mapas do poder. Há certo deslocamento dos eixos, sobretudo do poder comercial, do Atlântico Norte em direção ao Pacífico. Portanto, os países da Ásia-Pacífico e a China especificamente têm um poder muito forte, principalmente ligado aos investimentos, ao comércio e à nova geografia comercial e política em nível internacional. Então, dispor de um instrumento como observatório, para nós é muito importante, porque significa produzir dados e conhecimentos que não estão em circulação. Acho que essa seria a nossa contribuição mais importante. Esse também é o trabalho de Ignacio, da LADI, que é o trabalho de compilar, monitorar, do ponto de vista do comércio, dos investimentos, das oportunidades de inserção econômica e comercial dos países, e de produzir informações e dados que não estão circulando na rede. A ideia é que este portal que vamos apresentar hoje tenha justamente esses componentes, o conhecimento dos acordos comerciais e das oportunidades de negócios pelos países. E estamos falando de um grande número de países latino-americanos e da Ásia-Pacífico. A inteligência comercial, ou seja, uma série de dados e conhecimentos que vão nos servir para que aprofundemos e avancemos no relacionamento e conhecimento destas duas regiões. Além de conter informações, eu acho que este portal terá que ser parte de um debate que há na América Latina sobre qual é o impacto da emergência da região Ásia-Pacífico sobre as estratégias de desenvolvimento latino-americano. Vocês sabem que há um debate sobre o perigo da primarização de nossas economias a partir do aparecimento da Ásia-Pacífico, que também envolve o tratamento a ser dado à relação entre a América Latina e a Ásia-Pacífico. Um debate muito interessante, pois este novo ator complementa, em muitos casos, o que produzimos, sobretudo na América do Sul, em certos lugares da América Central e em algumas regiões do Caribe. Mas isto provoca uma discussão que vem enriquecer o debate sobre os projetos de desenvolvimento na América Latina. Eu acho, e isto é uma opinião pessoal, que é muito interessante, muito útil e muito funcional o crescimento de uma região no mundo com níveis de complementaridade muito fortes com a América Latina. Depois, como a América Latina vai usar ou se beneficiar dessa complementaridade, dependerá das estratégias de desenvolvimento nacional e das estratégias de desenvolvimento regional. É muito importante que a América Latina comece a construir uma só voz no relacionamento com esta região.
Estivemos numa reunião da CELAC, onde houve um esforço muito grande que deve continuar em torno, por exemplo, de unificar posições das Nações Unidas. Pela primeira vez na história, um exercício da América Latina e do Caribe, dos 33 países que estão tentando coordenar visões conjuntas em face de temas estratégicos da agenda global. Isso é um avanço, um dado muito interessante, porque uma das coisas ligadas à constituição de um ator político, econômico e social é ter uma mesma visão, ou uma visão parecida sobre os aspectos essenciais da agenda política mais estratégica global. E o relacionamento, neste caso com a China e com a Ásia-Pacífico, é essencial. Então, seria bom que no médio ou no longo prazo, a América Latina pudesse ter um relacionamento mais compartilhado e comunitário com essa região. Nesse âmbito, o que vocês vão ver hoje é basicamente o conteúdo do portal, que será mostrado por Ignacio. Antes será feita uma apresentação por Gladys Chenua da CAF e, claro, por Roberto Urmeneta da CEPAL. Então, muito obrigado. Cedo, então, a palavra a Gladys para que faça a sua apresentação. Muito obrigada. Quero cumprimentar o secretário-geral da LAD, também Roberto Urmeneta, representante da CEPAL, que são os dois sócios da CAF neste projeto importante. Quero cumprimentar também nossos excelentíssimos embaixadores dos países membros da LAD e os representantes de nossa contraparte no observatório, que é a região Ásia-Pacífico. A presença de todos os que estão aqui demonstra o excelente resultado desta nova convocação do observatório e o interesse de todos nós neste tema. Acho que este é um momento muito importante. Cada vez damos passos mais firmes sobre a constituição do observatório, mas acho que é preciso destacar o que estamos fazendo hoje, porque finalmente estamos colocando a serviço de todos. Durante todo este ano, coordenadas por Ignacio, as 3 instituições estiveram trabalhando na constituição do observatório, na conformação de seu conteúdo, preparação dos relatórios que vocês vão poder baixar desse portal da web, relatórios que, com a ajuda da CEPAL e da LAD e mediante a contratação de consultores externos, podemos elaborar a sistematização de muita informação que existe hoje em dia e que está disponível para todo mundo na web, mas que no observatório poderão encontrá-la analisada, trabalhada e digerida para que seja útil para todos os que entrarem lá. Então, o fato de colocá-lo hoje a serviço de vocês é muito importante. E como o secretário bem disse, estamos criando com o observatório um instrumento que pode ser útil para todos os que tiverem interesse em trabalhar as questões do relacionamento internacional e, sobretudo, as relações entre a América Latina e a Ásia-Pacífico. A emergência e a importância crescente que esta região está adquirindo para todos os nossos países. Para os governos, será um instrumento muito útil, pois irá gerar informações de base que, com o tempo, vai lhes permitir definir uma melhor estratégia de inserção ou de negociação de estratégias de posicionamento junto a esses países. Para os empresários, é uma ferramenta de informação que também vai possibilitar orientar melhor suas estratégias de negócio e identificar onde estão os mercados, as oportunidades e quais são os países com que poderiam estabelecer algumas relações e, a partir daí, aprofundar talvez muito mais o que pode ser um estudo de inteligência comercial que leve a realizar bons negócios. Para os acadêmicos, será um instrumento muito útil. No âmbito do observatório, vamos constituir um comitê acadêmico e tenho certeza de que para os estudiosos desta matéria, o fato de conseguir informação mastigada, processada e analisada irá proporcionar um valor agregado muito importante a seus processos de pesquisa. Logo mais, o Ignacio anunciará a convocação desse comitê acadêmico, porque queremos que, a partir de hoje, o portal seja
seja, não só algo elaborado pela CEPAL, pela LAD e pela CAF, mas que seja um portal nutrido por todos, que possamos lançar concursos de pesquisas e que essas pesquisas possam ser incluídas no portal, enfim, dispor de um instrumento interativo com o qual todos possam contribuir com os resultados dessas pesquisas. E para nós da CAF também é um instrumento muito útil. Hoje a CAF, como instituição de desenvolvimento latino-americana, além de ser essa instituição que os latino-americanos têm e cuidam para poder financiar seus processos de desenvolvimento, é também uma instituição que desempenha o papel de catalisador na região. A CAF assinou uma série de convênios com instituições de desenvolvimento dos países que fazem parte do continente asiático e também do continente europeu. Tudo isso leva a região a ser protagonista para incorporar recursos dessas regiões da América Latina. A CAF age como facilitadora para que os investidores dessas regiões e os recursos que lá existem possam vir para a América Latina financiar projetos de infraestrutura importantes, para que possamos trazer para cá as boas práticas, o que outros países fizeram bem e que possam contribuir para a geração de estratégias de desenvolvimento dos países. Além do mais, nos transformamos numa ponte entre a América Latina e o resto do mundo, porque também temos uma série de convênios assinados com instituições e centros acadêmicos na Ásia e na América Latina, que vão nos permitir também ter essa visão externa do que a América Latina significa para o mundo. Nossa missão é fazer com que a região recupere um papel protagonista no mundo. Um instrumento como observatório contribui com seu grão de areia para tornar isso possível. Quero aproveitar também para cumprimentar os colegas da CAF que estão assistindo a esta apresentação virtualmente. A apresentação está sendo feita online, o que mostra que já estamos usando as ferramentas informáticas que o portal vai fornecer. Agradeço que estejam ligados e nos ouvindo neste momento. Para a CAF, este instrumento tem uma dimensão horizontal que engloba muitas das nossas áreas de trabalho, áreas que exercem as funções do relacionamento internacional, da área de relações externas, da área que gera conhecimento e pesquisa, da área que define políticas públicas, que ajudam os países a melhorar seus níveis de competitividade e seus programas de desenvolvimento, e da área financeira, que é a fonte para atrair recursos para a região, permitindo-nos ter um potencial de financiamento muito maior para a América Latina. Novamente, recebam meus agradecimentos por sua presença. Agradeço Chacho Álvares, Roberto Moneta e Ignacio por todo o esforço que está fazendo para, entre outras coisas, coordenar o trabalho de 3 instituições, que não é nada fácil. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Muito sucesso e obrigada. Carlos, Gladys, Ignacio. Estou muito contente de estar aqui, de cumprimentar todos vocês, os embaixadores, os representantes dos governos, das câmaras empresariais, universidades. Bom, primeiro, queria cumprimentar Osvaldo Rosales, que não pôde vir, porque tínhamos outras atividades. Eu mesmo tive que fugir de uma atividade da CEPAL em Santiago. E como todos vocês são pessoas muito ocupadas, não farei uma apresentação muito longa, apenas abordar 3 pontos breves. Para a CEPAL, isto é muito importante. Há alguns anos já estamos pesquisando a relação entre a América Latina e a Ásia, assessorando nossos governos sobre esses temas. Publicamos uma série de materiais, mas faltava alguma coisa. Sentíamos que a pesquisa que estávamos fazendo era intelectual demais e não estávamos envolvendo os agentes que possibilitam as relações na realidade entre a Ásia e a América Latina. Então começamos a ver quais eram as oportunidades que apareciam e como podíamos envolver mais os agentes que, de fato, tornam realidade as relações comerciais e as relações políticas entre os países. Então surgiram várias ideias e uma delas, que custou muito, foi o observatório. Com este lançamento,
cumprimos uma etapa muito importante de muito trabalho acumulado que nos fez transpirar, envolveu conversas difíceis, porque queríamos disponibilizar muita informação para um conjunto de atores políticos e também sociais. Afinal, cumpre-se essa etapa com essa apresentação. Essa etapa se cumpre, mas a próxima etapa é a mais importante, ou seja, o que fazemos com o observatório. Como foi dito, o observatório é um instrumento e queremos que sirva realmente tanto aos pesquisadores como às câmaras de comércio, que sirva para gerar, como bem disse Chacho Álvarez, esta discussão sobre a maneira e as estratégias com as quais vamos nos relacionar com os países asiáticos. Por isso, a etapa que vem é a mais importante. Esperamos que este observatório sirva, na verdade estamos certos de que vai servir, para gerar uma discussão mais fundamentada e sem imagens falsas sobre a relação com a Ásia. Nesta mesma mesa, apresentamos há algumas semanas a importância que havia na relação com a ASEAN, que podíamos exportar produtos com valor agregado aos países da ASEAN. E é o que precisamos conhecer mais, elaborar mais. Então, cedo a palavra a Ignacio para que faça a apresentação do observatório. Insisto que deve ser usado, que seja um instrumento útil para a elaboração de estratégias de pesquisa e definição de políticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Estão todos convidados para ver a apresentação. Bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando este evento pela web. Como a Gladys disse, achamos que isso é importante. Naturalmente, é também necessário comentar que a construção de um portal com essas características envolveu a participação de muitas pessoas, funcionários e técnicos das três instituições. Por isso, é necessário fazer um agradecimento coletivo, especialmente a todos os funcionários e técnicos das três organizações que fazem parte do Observatório ALAD, CAP e CEPAL, que trabalharam arduamente na criação deste portal. Agradeço também a equipe do Observatório, que cresceu com a participação muito ativa de estagiários da República da Coreia e da Universidade Católica do Uruguai. Todos trabalharam com grande profissionalismo e dedicação neste projeto, e isto deve ser destacado. Também gostaria de agradecer a empresa de computação Exacta, com a qual vimos trabalhando arduamente durante os últimos meses para atingir o objetivo de lançar no dia de hoje o portal do Observatório. Vocês já podem ver aí a página principal do site ou a homepage. Gostaria de começar mencionando as seções deste lado do portal da web. Vamos navegar por cada uma delas. Aqui temos sobre o observatório, acordos e negociações, monitor econômico e inteligência comercial. Essas três ferramentas eu diria que são as principais do site. Como vocês veem, também há um acesso direto a elas no centro do portal. Temos também agenda, notícias, imprensa, publicações e contato. Essas seriam as seções do portal da web. Aqui embaixo, há acessos diretos a notícias e publicações de destaque que serão atualizadas permanentemente. Aqui temos um pequeno problema técnico. O site também está em inglês e português. Todas as funcionalidades do site estão em inglês e português. Nós tivemos um pequeno problema, acontece às vezes nas primeiras horas do lançamento. Isso acontece. Mas tudo que vamos ver hoje em espanhol pode ser visto em inglês e em português. E depois então eu vou lhes mostrar essa parte. Entrando já na primeira sessão, chamada sobre o observatório,
Aqui vocês podem acessar informações institucionais sobre o que é o observatório, os antecedentes do observatório e das 3 instituições que o compõem. Não é necessário dar detalhes sobre elas, já que são bem conhecidas por todos. No entanto, aqui estão os links de acesso e informações básicas sobre a LAD, a CAF e a CEPAL. Esta seção não só contém informações sobre as instituições ou do próprio observatório, mas também sobre os países e as economias que fazem parte do observatório. Podemos começar por aqui, são 19 países da América Latina e 18 países da Ásia-Pacífico, ou podemos clicar nos botões de cima e entrar na América Latina e Ásia-Pacífico para obter informações institucionais e dados básicos desses países. Aqui, por exemplo, aparece a América Latina, todos os membros do Observatório da América Latina, o mapa e informações sobre cada um dos países. Podemos entrar no Uruguai, por exemplo. Aqui temos o que apresenta o portal. Claro que para cada país vai haver o mesmo tipo de informação. Dados básicos do país, chefe de Estado, população, etc. Os links principais do portal do Estado uruguaio, um link ao Ministério das Relações Exteriores e também informações comerciais sobre os países, perfis comerciais, perfis tarifários, os exames de política comercial da OMC, ou seja, acesso rápido a todas as informações econômicas e comerciais de relevância para rapidamente conhecer mais sobre o país. Aqui temos um link de acesso a um documento sobre os organismos internacionais dos que o Uruguai faz parte, já que neste caso é o país que tomamos como referência. Na parte de baixo do portal, temos uma ferramenta, a ferramenta desta seção, que permite consultar embaixadas, consulados gerais e consulados honorários da Ásia-Pacífico no Uruguai ou do Uruguai na Ásia-Pacífico. Uma ferramenta que consideramos importante. Vamos dar um exemplo. Selecionamos um país, neste caso a China, e marcamos embaixadas. Se estamos na parte de entidades no Uruguai e queremos ver as embaixadas. Sabemos que a China tem embaixada no Uruguai. Entrando aqui, veremos informações básicas sobre a embaixada, dados de contato que permitem a comunicação com a embaixada, etc. Mas também podemos ver outro caso, por exemplo, aqui selecionamos a Índia e deste lado não selecionamos nada, assim vamos poder ver todas as categorias e clicamos em pesquisar. Aqui aparece o consulado honorário porque a Índia não tem embaixada no Uruguai, o consulado seria um braço da embaixada da Índia que fica em Buenos Aires. Então, aqui vocês podem acessar os dados básicos dessa embaixada e aqui outras embaixadas com competência para atuar em outros países, como é o caso da Índia. Isso também pode ser visto no caso da Ásia-Pacífico. Clicamos aqui, temos como muda automaticamente, agora nos mostra as embaixadas e os consulados do Uruguai na Índia. Estamos em entidades do Uruguai em outros países. Apertando aqui, podemos selecionar a Malásia, clicar em pesquisar e automaticamente veremos a informação sobre a Embaixada do Uruguai na Malásia e o setor consular da Embaixada do Uruguai na Malásia. Essa ferramenta é importante quando precisamos entrar em contato com alguma embaixada, saber se temos ou não uma embaixada do nosso país em alguma das economias da Ásia-Pacífico ou ao contrário desses países na América Latina. Clicando no botão superior da Ásia-Pacífico, veremos o mapa da região com todos os países da Ásia-Pacífico. Neste caso, entramos na Indonésia, apenas para que vejam que a mesma lógica se aplica aqui no caso do Uruguai. Dados básicos, principais portais, informação sobre perfis comerciais, tarifários, serviços, exames de política comercial e também os organismos internacionais que a Indonésia integra. Aqui embaixo temos a ferramenta que nos permite
procurar embaixadas, consulados honorários e gerais. Esta ferramenta será cada vez mais potente porque irá conter cada vez mais novas instituições. E isso é parte da melhoria que o site terá nesta etapa que começa hoje, a segunda etapa. Esta seria a primeira sessão do site chamada Sobre o Observatório, que contém basicamente informações institucionais. Bom, voltemos então à página principal, o homepage. Entramos de cheio na primeira ferramenta, das três que tínhamos definido como as mais importantes para o portal. Esta é Acordos e Negociações. Aqui eu vou me deter para explicar um pouco esta matriz que vocês estão vendo. Esta matriz já vem pré-determinada e apresenta as relações comerciais entre as duas regiões através de uma lógica de matriz. Aqui temos as economias da América Latina e as economias e países da Ásia-Pacífico. Cada quadradinho azul representa um acordo comercial. Cada quadradinho azul que vem representa um acordo comercial. Então, em princípio, esta matriz predeterminada mostra os acordos de comércio que distribuímos em três categorias: acordos de preferências comerciais, os tratados de livre comércio e os acordos de associação econômica. Estão todos aqui. A matriz permite, então, ter uma ideia muito rápida sobre como estão as relações comerciais entre os países da América Latina e as economias da Ásia-Pacífico. Vamos dar um exemplo para obter mais informações. Vemos o acordo entre o Peru e o Japão. Ao clicar aqui, neste quadradinho, vemos que é um acordo de associação econômica entre o Peru e o Japão, nos dá informações básicas sobre a data da assinatura e a data de vigência do acordo. Entrando neste link, obtemos um complemento dessas informações e já podemos acessar diretamente o texto do acordo. Agora não vou fazer o download porque às vezes demora um pouco, porque os textos são muito longos, como já sabem. A informação apresentada para cada um dos acordos é a que vocês podem ver aqui, sempre com a possibilidade de acessar o texto. Voltemos aos acordos. A mesma informação que há para acordos de comércio, há também para acordos de investimento. Clicando neste botão, Acordos de Investimentos, automaticamente verão a matriz, neste caso é um pouco mais densa, porque são assinados mais acordos de investimentos que de comércio entre as duas regiões. Então, há mais acordos de investimento. Para ver um exemplo, tomamos o acordo entre o Chile e a Malásia. E aqui temos informações básicas e podemos acessar o acordo em si e seu texto. Acho que é importante ressaltar, neste caso, este botão de pesquisa avançada. Fazendo o clique aqui, podemos fazer uma pesquisa avançada através de diversos critérios dos acordos, tanto de investimentos como comerciais, ou seja, por data de assinatura, categoria, por título, por países que fazem parte dessa relação. Portanto, é possível fazer pesquisas avançadas sobre os acordos tanto de investimentos como comerciais, que são os que estamos vendo nestas matrizes. De volta à parte superior desta ferramenta de acordos e negociações, já podemos passar, então, à parte de negociações. Aqui entramos na matriz de negociações, é um pouco mais colorida, já que resume todas as negociações que as duas regiões têm neste momento. Todas as relações comerciais, através de acordos comerciais. Aqui não entram os acordos de investimentos, apenas os comerciais que estão sendo negociados entre os países da América Latina e os da Ásia-Pacífico. Isso aqui para mostrar não só a relação, mas também o estado das negociações. Definimos diferentes instâncias. Uma negociação pode estar, por exemplo, em estudo, quando dá seus primeiros passos, também pode estar em fase de negociação,
propriamente dita, por exemplo, quando já há uma rodada de negociações, ou um acordo que já está assinado. Como sabem, às vezes passa um tempo longo entre a assinatura de um acordo e sua entrada em vigor. Muitas vezes se abrem outras negociações em outros âmbitos, mas é importante acompanhar essa negociação e poder ver o que está acontecendo e quando pode entrar em vigor. Aqui eu gostaria de mostrar um exemplo. Também é possível fazer pesquisas avançadas em negociações usando diferentes critérios. Para saber se de fato há alguma negociação entre dois países, das duas regiões, pode pesquisar aqui e descobrir. Vamos ao exemplo. Entramos nas negociações da Colômbia com a República da Coreia, que aparece aqui em azul claro. Isso quer dizer que há um acordo assinado, mas que ainda não está vigente. A cor indica isso. Então, apresenta primeiro a categoria do acordo, diz que estamos em face de um acordo de livre comércio entre esses dois países e que foi assinado em 2013. Se clicamos neste link, vemos que está na etapa ativa, portanto está assinado. E aqui podemos, através de vários links e documentos que iremos colocando no portal, se estiverem disponíveis, claro, pois às vezes, infelizmente, não dispomos das informações para colocá-las no site, já que durante as negociações os documentos gerados com frequência são de caráter reservado. Tudo que for possível colocar no site será colocado. Acho que essa ferramenta é interessante não só porque podemos ver o que está acontecendo na etapa que está ativa, mas também podemos ir para trás, ver a rastreabilidade, ver o que aconteceu nessa negociação. Por exemplo, entramos em negociações e vemos as diversas rodadas que foram feitas, onde foram feitas. Também podemos acessar documentos associados a essas rodadas de negociação. Portanto, há informações que dão uma ideia de todo o processo. Aqui, negociações em estudo, podemos ver os primeiros passos dados nesta negociação. E aqui, o normal é ver os acordos de factibilidade, que costumam ser muito ricos em termos de informações. Isto mostra, então, como são as etapas. Aproveito para mencionar este caso, pois pode acontecer que o quadradinho apareça assim dividido, indicando que há mais de uma relação de negociações entre dois países das duas regiões. Vamos ver por que isso acontece. Temos o exemplo do Chile e do Vietnã, que tem um acordo que está em negociação. Aqui temos as cores e temos um acordo já assinado. O acordo de negociação é o TPP. O Chile e o Vietnã estão negociando um novo acordo que não só é bilateral, não é bilateral, é plurilateral. E, além disso, é um acordo entre esses países, de TPP. Então, podemos acompanhar os passos desta negociação em particular, mas também, se voltarmos para a matriz e clicarmos no quadrado azul, que é o que indica o acordo já assinado, vemos outro caso, o TLC entre o Chile e o Vietnã. Já não se trata do TPP, é outro acordo que já está assinado, e aqui podemos ver informações complementares sobre o acordo. Voltemos à matriz, basicamente a primeira ferramenta de acordos e negociações, e procura dar uma visão rápida de todas as relações, negociações e acordos comerciais mantidos entre as duas regiões, permitindo ver o estado atual dessas negociações, obter informações complementares e também acessar os textos dos acordos de uma maneira bem simples. Passamos então à segunda ferramenta das três importantes que mencionei no início. Esta é o monitor econômico comercial. O que esse monitor mostra é um conjunto de indicadores. São quase 40 indicadores agrupados em diferentes categorias que podem ser vistas aqui na parte de cima da tela. Dados básicos, comércio de bens, comércio de serviços, tarifas, taxa de câmbio e preços.
Aqui podemos acessar os indicadores econômicos e comerciais que nos permitem consultar informações de países e economias das duas regiões, inclusive de sub-regiões e países e sub-regiões dentro da mesma região. O foco do observatório, bem como do portal, sempre está na análise das relações entre a Ásia, Pacífico e América Latina, mas também encontramos alguns indicadores que permitem comparar países de uma mesma região. Isto seria um complemento. Entramos então em dados básicos e se nos posicionamos aqui nos indicadores, aparecem todos os indicadores que fazem parte da categoria dados básicos. PIB nominal, PIB crescimento, população, PIB per capita, manufatura, desemprego, formação bruta de capital, saldo em conta corrente, IED renda líquida, IED renda líquida em termos de porcentagem do PIB. Vejamos como funciona o monitor econômico e comercial. Selecionamos, por exemplo, o PIB nominal e podemos ver o caso da ALAD e aqui podemos selecionar a ASEAN. Os anos estão predeterminados, sempre veremos toda a série, 1980 a 2012. Nós podemos escolher o ano que quisermos, clicando em pesquisar. E esta ferramenta apresenta automaticamente gráficos da série e mostra, por exemplo, se nos posicionamos na série, vemos o dado real e o ano. Esta seria a evolução do PIB nominal entre a ALAD e a ASEAN. Também é possível designar países ou economias individuais e comparar umas com as outras. Os dados podem ser exportados para uma planilha de Excel e aqui podem ver as notas, acessar informações do que chamamos missing, que são aqueles anos dos quais não temos informações. Então é importante clicar neste link para obter essas informações. Algo que também é relevante é que em cima dos gráficos automáticos sempre há notas e notas metodológicas explicativas sobre o indicador. O PIB nominal é um indicador muito simples, mas em alguns casos poderia valer a pena ler a nota para ter mais informações. Então é possível acessar por aqui. Em dados básicos, poderíamos trocar o PIB nominal por exemplo, renda líquida e manter estas mesmas sub-regiões e acordos comerciais. O gráfico vai apresentar automaticamente a evolução do investimento estrangeiro direto da ALAD e da ASEAN de forma relativa. Outro exemplo, poderíamos selecionar, por exemplo, um país, não só consultar sub-regiões, marcar manufatura. Este indicador mostra a importância da manufatura no PIB. Aqui podemos ver, por exemplo, o caso do Brasil e compará-lo com o caso da Malásia. Vemos como evoluiu a importância da manufatura no PIB, comparando Malásia e Brasil. Lembrem-se que podemos passar essas informações para uma planilha de Excel, ver as notas, outra recomendação importante, e é claro que podemos escolher o período mais conveniente para a análise que queremos fazer. Esta seria a primeira categoria de indicadores das que estão agrupadas em dados básicos. Passando a comércio de bens, a segunda categoria, temos esta quantidade de indicadores, exportações e importações, saldo comercial, importações, informações em termos de PIB, exportações bilaterais e importações bilaterais. Isso permite analisar quanto um país exporta de uma região para outra, qual é o saldo comercial, já seria uma consulta, não em termos relativos, mas uma consulta bilateral, também saber os principais mercados, os principais produtos exportados. Selecionamos, por exemplo, exportações bilaterais. Estamos falando sobre comércio de bens e podemos ver quanto a ALAD exporta à ASEAN e ver a evolução em todos os anos da série.
O gráfico nos mostra como cresceu o relacionamento entre a LAD e a ASEAN em termos de exportações. Isso é muito interessante. Como já disse, podemos passar estes dados para uma planilha de Excel e recomendamos que leiam as notas metodológicas. Também poderíamos fazer outro tipo de consulta, selecionar o indicador de mercados principais e definir o Mercosul e a Ásia-Pacífico. Então, podemos ver quais são os mercados principais do Mercosul na Ásia-Pacífico. Cabe esclarecer que as informações sobre os mercados, fornecedores e produtos principais vão do ano 2001 ao ano 2011. Se não marcarem o ano 2011, o que a ferramenta automática vai apresentar é o acumulado. A verdade é que está mostrando os principais mercados acumulados entre 2000 e 2011, do Mercosul para a Ásia-Pacífico. Selecionando o ano 2011, o que vamos ver é o ano 2011. Sempre dentro desse alcance, 2001-2011. É um esclarecimento importante e também pode-se passar os resultados para uma planilha de Excel. Vamos para o comércio de serviços. Podemos ver aqui exportações de serviços em comparação ao PIB e ver como está a América Latina com relação à Ásia-Pacífico neste indicador. Este gráfico também é interessante para ver a evolução. Aqui temos a Ásia-Pacífico, a importância das exportações em termos de PIB e América Latina. Há sempre a possibilidade de baixar os dados e expandir as informações ligadas aos missings, ou seja, os anos dos quais não temos informações. Em tarifas, outra categoria, há muitos indicadores também, mas vou mencionar dois neste caso. A tarifa NMF média simples e a ponderada permite ver como a NMF média evoluiu do Mercosul com a ASEAN. E vamos restringir o alcance, aqui podemos colocar 91 e pesquisar para ver o que aparece. Esta é a forma em que a tarifa média NMF evoluiu do Mercosul de forma relativa com a ASEAN. Podemos sempre baixar esses dados. Aqui temos a última categoria, que seria a taxa de câmbio e preços. Os indicadores que aparecem são três: taxa de câmbio nominal, inflação, índice da taxa de câmbio real bilateral. Vamos dar um exemplo com este indicador. E comparar, por exemplo, o caso do Brasil com o da China, o que aconteceu neste indicador nos últimos anos entre o Brasil e a China. A ferramenta do monitor econômico e comercial permite consultar indicadores, cerca de 40. O nosso compromisso é de acrescentar mais numa segunda etapa, já que faltaram vários indicadores e queremos que estejam aí. O desafio, então, é continuar gerando um conjunto de indicadores que superem esse número, sempre estarão agrupados em diferentes categorias para que as pesquisas sejam feitas de forma ordenada. E sempre será possível consultar sub-regiões, vamos continuar acrescentando sub-regiões e países. Podemos fazer a consulta entre países da mesma região e países de diferentes regiões. Embora sempre digamos que o foco do observatório esteja na análise das relações comerciais e econômicas entre as duas regiões e não no estudo numa só região. Voltemos à homepage para ver a terceira ferramenta de maior importância que mencionei no início, que seria a inteligência comercial. Esta ferramenta permite a consulta das oportunidades comerciais em 6 dígitos entre os países e economias das duas regiões. Basicamente, esse é o objetivo principal dessa ferramenta. Aqui o empresário, que sabe de cor a nomenclatura de seu produto, pode digitar o produto em 6 dígitos
e acessar a consulta, ou pode digitar o capítulo e fazer a consulta. Se não se lembrar do número, pode se posicionar aqui para obter o código do sistema harmonizado, para selecionar o que é mais fácil, né? Além disso, é possível acessar as aberturas. Aqui podemos ver a posição e aqui a subposição. Ao clicar na nomenclatura, já fica selecionado o produto na consulta. Então, selecionamos 62. Ao marcar esse número, o que a ferramenta nos mostra? Toda a informação sobre as oportunidades de 6 dígitos dentro do capítulo 62. Isso é importante. Se não marcarmos que queremos 6 dígitos só o capítulo, então teremos todas as informações. O capítulo 62 é o das vestimentas. Vamos ver se a Argentina tem oportunidades no Japão para vestimentas. Aqui marcamos o país, exportador, a Argentina, o importador, o Japão. E aparece este quadro. Se nos posicionamos deste lado sobre o número da suposição, teremos a descrição. Não temos como saber tudo de cor. Aqui mostra o código do sistema harmonizado em nível de suposição, país importador, neste caso o Japão, como já estava pré-definido, o total importado pelo Japão de cada uma das suposições, o total exportado pela Argentina de cada uma dessas suposições, o fluxo comercial atual desses dois mercados que selecionamos e a potencialidade, que é um cálculo derivado desses dados que eu acabo de comentar. O que o programa faz é definir o tipo de oportunidade, por exemplo, define se a oportunidade é nova, porque antes não havia uma relação sobre esse produto, define se é uma ampliação e poderia inclusive não haver nenhuma oportunidade, é outra das possibilidades. O período abarca anos, não se trabalha apenas com um ano específico, mas com médias, considerando as operações realizadas de 2009, 2010 e 2011. Aqui vemos a tarifa NMF de cada uma dessas suposições e o ano base da tarifa, neste caso. Clicando nestes links, podemos obter informações complementares de acesso, já não tarifária, porque a informação tarifária já estava no quadro, tem informações sobre acordos que possam gerar benefícios em termos de preferências, pois estão na ferramenta anterior de acordos e negociações. Mas outras informações importantes para poder acessar esse mercado. Neste caso, o mercado que selecionamos foi o Japão. Aqui temos agrupados outros mecanismos de política comercial, com uma grande quantidade de links importantes. Todo exportador deveria poder acessar a esses links antes de encarar o desafio de exportar para este mercado. Aqui temos o regime tributário aduaneiro, por meio de um link que leva à aduana do Japão, e requisitos administrativos para importação de mercadorias do Japão. Portanto, toda essa informação está agrupada para que se possa saber um pouco mais sobre o acesso não tarifário a esse mercado. É importante levar em conta. Clicando em voltar, vamos automaticamente para a consulta. Esta ferramenta é interessante. Fizemos uma consulta específica de um capítulo ou de um produto, mas poderia ser útil consultar sem selecionar um capítulo ou um produto. Aqui poderíamos mudar as regiões, por exemplo, escolher a Índia e ver que oportunidades a Índia tem na Bolívia, sem definir nenhum capítulo, para que o programa nos traga todas as oportunidades.
Aqui vemos que já fez o cálculo automático das oportunidades da Índia, na Bolívia e ordenadas por potencialidade. Obviamente a lista é muito longa, porque não definimos um produto específico. Acho que poderia ser interessante para algum trabalho acadêmico. Com certeza seria útil uma ferramenta que mostre tudo, talvez não para um empresário. Esta parte abarca as oportunidades comerciais. Aqui estão os botões na parte de cima, entrando em informações de interesse. Vemos que esta ferramenta permite consultar as feiras comerciais que foram e serão realizadas em todos os países que fazem parte do observatório. É interessante ver que a possibilidade de pesquisar está presente em todo o site. Sempre há quadros de pesquisa em todas as sessões que nos permitem fazer pesquisas específicas dessa sessão através de critérios pré-determinados. Tínhamos visto o caso do Japão, a entrada da Argentina no Japão. Poderia ser interessante saber que feiras ou rodadas comerciais haverá no Japão para ver se alguma está ligada com o setor que interessa. Aqui vemos as informações, a lista do Japão é muito longa. Através destes links já podemos obter mais informações sobre a feira ou rodada comercial para saber obter essa informação, começar o processo de inscrição, saber quais são os custos, etc. Essa ferramenta, então, é muito útil para isso. Como já dissemos na parte institucional, iremos acrescentando mais informações neste espaço para que vocês possam consultar. Por isso, o título não é Feiras e Rodadas Comerciais, mas Informações de Interesse, porque o desafio é ir complementando e acrescentando mais informações. Bom, aqui terminaríamos a parte dessas 3 ferramentas que no início da apresentação definimos como fundamentais. Passaríamos à agenda e as sessões seguintes do site. Na agenda já podemos ver o lançamento do portal que está sendo feito, e aí podemos ver não só a agenda do observatório, mas também das organizações que fazem parte do observatório e que organizam eventos ligados à temática Ásia-Pacífico. Podemos entrar a partir de conteúdos diferentes. Aqui temos os próximos eventos, os seminários realizados, o Observatório já realizou eventos e seminários. O último foi sobre as relações da ASEAN e do Japão com a América Latina. E clicando aqui podemos obter informações sobre o seminário, além das apresentações feitas durante o seminário pelos expositores, etc. Isto seria parte da agenda. No link Comunicados do Observatório, algumas intervenções de funcionários das organizações que integram o Observatório, alguma participação até do coordenador em eventos, algo que consideramos importante comunicar no portal. Aqui podemos fazer pesquisas específicas por meio de critérios diferentes. Isto seria o principal, os pontos principais da seção Agenda. A seção Notícias é muito dinâmica, está sendo permanentemente atualizada, as notícias estão separadas por categoria, vamos apresentar notícias de eventos empresariais relacionados com a temática, de eventos acadêmicos também, de negociações e publicações. Clicando nestes botões, temos acesso a notícias sobre seminários, sobre negociações. As negociações às vezes geram notícias que não necessariamente entram na ferramenta Negociações e Acordos. São notícias diferentes sobre algum progresso ou algum acontecimento. Já temos várias notícias disponíveis em negociações. Em publicações, também temos aqui os últimos materiais e relatórios publicados relacionados com a Ásia-Pacífico que podem ser consultados aqui. As notícias sempre são obtidas a partir de fontes oficiais. É interessante poder ter uma ideia rápida do que vem acontecendo entre as duas regiões. A seção de imprensa
nos permite ter uma ideia básica e um acesso muito ágil aos principais meios gráficos digitais das duas regiões de todos os países do observatório. Às vezes é mais fácil saber que jornal acessar na América Latina, mas na Ásia-Pacífico não dispomos de todas as versões em inglês de sua mídia gráfica para poder ter um instantâneo das notícias do dia. Estão agrupados em duas categorias, América Latina e Ásia-Pacífico, com diversos jornais digitais dos países que compõem o observatório, o mesmo para a Ásia-Pacífico. Aqui encontramos o link que nos leva à versão digital do jornal, que nos permite ter um acesso rápido às notícias para saber o que está acontecendo nas duas regiões. Na seção Publicações, estamos trabalhando com afinco para mantê-la atualizada. Possui 3 categorias. Publicações do Observatório, Base Allied CEPAL e Base Observatório. Publicações do Observatório. Como dizia a Gladys no começo, o Observatório já tem suas próprias publicações e vai continuar publicando mais materiais. Temos um boletim estatístico semestral das relações econômicas e comerciais entre a América Latina e a Ásia-Pacífico. Já temos o boletim número 1, na próxima semana teremos o boletim número 2. Temos uma memória também, estamos lançando o primeiro trabalho especial que está sendo elaborado pela CEPAL para o Observatório. Roberto Urmeneta apresentou os primeiros resultados já há 1 mês e meio em Montevidéu e trata sobre as relações da América Latina com a Ásia. Esta publicação do Observatório também estará aqui e serão acrescentadas cada vez mais publicações. Aqui temos a base Allied CEPAL, o banco de dados Allied CEPAL. Aqui trabalhamos com as bibliotecas da Allied e da CEPAL, que são muito reconhecidas pelas informações que possuem. Foram selecionados mais de 500 estudos, documentos e papers especializados nas relações entre a América Latina e a Ásia-Pacífico. Algo muito valioso do ponto de vista acadêmico, por exemplo, para contribuir com algum trabalho de pesquisa ou alguma tese, com material de mais de 500 publicações do que se estudou sobre o tema. Também, como em todas as seções do site, está a possibilidade de pesquisar. Pode-se pesquisar por autor, o título da publicação, livro, etc. A base, o banco de dados do Observatório também está em processo de construção e será lançado em breve. O Observatório faz um esforço permanente de inteligência acadêmica, pesquisando papers para ter acesso às publicações mais recentes sobre o assunto. Esse trabalho é inserido no banco de dados, que logo é avaliado por uma rede de acadêmicos que está sendo formada. Já vamos conversar sobre isso. E a ideia é que o Observatório, através de seu portal da web, permita o acesso rápido à última bibliografia especializada no tema. Para isso, haverá um esforço contínuo de atualização. Por último, mas nem por isso menos importante, o contato. E por que eu digo que não é menos importante? E já para concluir a apresentação do portal, achamos muito importante saber a opinião de vocês. Por meio desta sessão que ficamos a par de suas opiniões, as recomendações que querem fazer para o portal. Este é um projeto que hoje começa a sua segunda etapa, que consiste em acrescentar inovações, melhorias para aprimorar este portal e fazer com que cada dia seja mais especializado, que contém, como vimos, informações muito variadas e úteis. A ideia é que os usuários nos encaminhem seus comentários sobre o funcionamento do site, deem suas sugestões do que acrescentariam.
E vamos considerar tudo isso, porque o objetivo do site é justamente a sua utilidade. Colocar a serviço de todos os usuários um portal que atinja o objetivo principal de aproximar mais as duas regiões, Ásia-Pacífico e América Latina. Como eu dizia, temos um pequeno problema técnico, mas tudo o que navegamos hoje já está disponível em inglês e português, algo muito importante para que a nossa contraparte na Ásia-Pacífico também possa ter acesso a tudo isso. Bom, com isso eu finalizaria a apresentação e destinaria um espaço para perguntas e comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Ignácio. Podemos ouvir sugestões, opiniões, perguntas. Se alguém quiser participar, estamos à disposição. Embaixadora Alterna da Colômbia. Obrigada. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelo progresso do que há pouco era apenas um projeto da associação. Achei a pesquisa muito completa, lógica e organizada. Tenho uma pergunta sobre o ponto de contato mencionado pela CEPAL, pelos seus estudos e o que acabamos de ver. Por exemplo, sobre os acordos. Esse banco de dados que tem umas 40 opções de pesquisa, especificamente em acordos e negociações. Há acordos que tiveram uma complexidade concreta, por exemplo, no caso do TLC entre a Colômbia e a Coreia. Um tema muito importante foi o setor automotivo. Não se trata de primarização nem nada parecido. Considerando que é algo que é gradual e o estado em que está, não sei se seria possível dispor de alguns elementos como lições aprendidas, boas práticas, de cada processo de negociação, seja um processo em curso ou já finalizado. Esse ponto característico de cada negociação que pode servir para outros países ou que foi especialmente relevante para o país envolvido. Muito obrigada. Sem dúvida. Seria muito interessante fazer uma pesquisa sobre o assunto em si. Acho que esta ferramenta permite identificar determinados padrões comuns às negociações para, então, nos passos seguintes, e a partir do observatório ou por meio de consultores, pesquisar estes assuntos. Nós do observatório poderíamos também incluir certas sessões ou pesquisas específicas que encontrem respostas para a sua preocupação. Algo que acontece e que ainda não há respostas, não temos respostas disponíveis na ferramenta. Está todo o acordo e toda a história do acordo, de onde saem todas essas questões que a senhora comentou. Mas anote seu comentário para poder aprofundar neste ponto por meio de pesquisas. Alguma outra pergunta ou comentário? Bom dia, meu nome é Jaime Sotelo, ministro e conselheiro da Embaixada de El Salvador. Meus parabéns à CEPAL, à LAD e à CAF pelo trabalho realizado. Nota-se que é um instrumento que permite fazer estudos e obter um instantâneo em segundos de alguma situação X que possa ser objeto de consulta sobre instrumentos ou negociações que estejam em andamento.
Como estamos num cenário econômico em constante mudança e neste momento de crise internacional, minha sugestão seria de adicionar ao portal alguns elementos que possam servir aos países como referências sobre a situação, por exemplo, da economia mundial, ou a evolução da inflação num período dado, acontecimentos, ou o que faz com que a crise aumente ou diminua. Dados importantes e úteis para os analistas econômicos que queiram tomar certas iniciativas, algo que poderia ser colocado no portal. Muito obrigado e recebam meus parabéns. Muito obrigado, conselheiro. Sim, podemos adicionar links a outros sites que abordam temas ligados ao contexto econômico mundial, mas é importante esclarecer que o portal tem seu foco nas relações entre a América Latina e a Ásia-Pacífico. Não queremos perder o foco, independentemente de que podemos adicionar links mais gerais ao portal. Além disso, as outras instituições que participam do portal também geram outro tipo de informações. Por exemplo, quem entrar na página web da CEPAL ou da CAF terá informações globais sobre o que está havendo na América Latina, onde estão os grandes projetos. Por exemplo, na CAF, um tema muito debatido é o da infraestrutura. Então, para fazer vínculos entre análise sobre a relação com a Ásia-Pacífico e a questão da infraestrutura, já fizemos seminários entre as duas regiões para ver como potencializar essa ferramenta. Com links nas duas páginas, temos algo útil. Todos os anos a CEPAL divulga um relatório sobre a análise da economia da região, ou seja, há informação de sobra. Em cada uma das nossas páginas há links a outras páginas ainda mais globais. E eu acho que o observatório pode servir também como ponte que leve a essas outras informações. Mais algum comentário? Roberto? Sim, para complementar. A CEPAL publica a cada 2 ou 3 meses diversas avaliações sobre a economia mundial. Ontem apresentamos uma sobre investimentos estrangeiros diretos na América Latina. Daqui a 2 ou 3 semanas, publicaremos outras sobre o comportamento econômico das grandes economias, depois sobre os principais sócios comerciais, etc. O portal não pode conter tudo. Então, a opção seria, logicamente, usar links. Mas, colocando-me do lado do pesquisador, faço um comentário. Como teríamos poupado tempo se tivéssemos tido esse instrumento antes? Muitos de vocês são mais jovens, mas pensem quanto tempo leva. Eu passei meses, anos construindo uma série estável para armar um gráfico, ou para estabelecer uma correlação, uma relação. Ou seja, finalmente temos um instrumento rápido que nos poupa uma enorme quantidade de tempo, de horas de trabalho para obter informações tanto econômicas como de negociações. Não sei se algum de vocês fez, por exemplo, um mapa dos acordos entre a América Latina e outro continente. Quantas horas de trabalho isso implicou? O primeiro comentário, então, seria... A primeira parte do comentário seria isso. Finalmente temos essa ferramenta. E a segunda parte deste comentário seria ver que aqui aparece a experiência de muitos anos de consulta. Quais são os gráficos que mais impacto têm? Quais são os melhores gráficos para pesquisas? Quais são os melhores estudos que há em cada um dos temas? Quer dizer que, no fundo, o portal acumula uma série de trabalhos prévios e insisto em dizer que deve ser usado. Na Ásia, vai ser usado. Já tivemos contato e soubemos que isso vai lhe servir porque vai permitir que saibam exatamente a potencialidade dos países latino-americanos. Nós temos que usar mais o portal para obter mais informações sobre eles e quais seriam as potencialidades de exportação para a sua região.
Inácio contou que eu estou terminando um estudo sobre a relação entre a Ásia e a América Latina. Muito do que diz no estudo está neste portal, mas se eu tivesse tido o portal antes, em vez de levar 1 ano e meio para fazer essa pesquisa, teria levado uns poucos meses. Qualquer pessoa que tenha feito este tipo de tarefa entende o que eu estou contando, e eu acho que isso é fantástico. Obrigado, Roberto. Você vai comunicar a conformação do Conselho Acadêmico, a próxima atividade da CEPAL que temos, certo? Sim. Sim, no dia 21 de agosto será a data para o seminário acadêmico que será feito na CEPAL. Roberto Meneta vai nos contar rapidamente as bases da convocação, Call for Paper, que já estamos lançando hoje através do portal. Trata-se do seguinte, já que temos esta ferramenta rápida e interativa, queremos fazer um seminário no qual seja possível fazer apresentações acadêmicas sobre a relação entre a Ásia e a América Latina. A data acaba de ser determinada, é uma primícia, será no dia 21 de agosto, e eu gostaria de dar a lista temática para motivar os pesquisadores a apresentarem papers sobre o tema. Queremos convidar todos os especialistas para que encaminhem seus artigos sobre esta inter-relação. É um convite aberto para todos os que estiverem pesquisando sobre a temática e queiram apresentar suas pesquisas. Se alguma associação gremial estiver interessada em fazer algum estudo de potencialidade, também queira fazer uma apresentação, como orientação, determinamos 7 temas que permitem focalizar um pouco o interesse. Um seria a contribuição aos processos de integração econômica para o desenvolvimento de cadeias de valor asiáticas. Vocês sabem que Fábrica Ásia já é um assunto mais ou menos conhecido, então existem várias cadeias de valor na Ásia, portanto, algo que consideramos muito interessante é como a própria conformação dos processos de integração, basicamente ASEAN, Ásia +1, +3, +6, possibilitou formalizar cadeias de valor no interior da Ásia. O segundo tema seria qual o papel que a ASEAN desempenhou na articulação da Ásia em seu conjunto. No fundo, é muito difícil pensar numa integração ou num acordo bilateral imediato entre a China e o Japão. São países que tiveram alguns problemas em sua longa história. É importante, então, captar o papel que a ASEAN desempenhou na articulação da Ásia em seu conjunto. O terceiro tema seria instrumentos de política comercial da ASEAN. Na ASEAN foram desenvolvidos vários instrumentos úteis que talvez valha a pena compará-los com os que existem na América Latina. O quarto tema seria as relações comerciais entre a Ásia-Pacífico e a América Latina, no tocante ao intercâmbio comercial e também em termos institucionais. O tema institucional também interessa, por exemplo, as relações transpacíficas de cooperação. Vocês sabem que estamos acostumados a pensar na Europa como cooperação com a América Latina, mas o que aconteceu com a cooperação Sul-Sul ou o que pode acontecer no futuro com a cooperação transpacífica? Uma cooperação que está apenas em seu começo e é muito importante acompanhar a sua evolução. Logicamente, entraria um tema sobre investimentos. Os investimentos ainda são relativamente baixos entre as duas regiões, mas há um potencial enorme de crescimento e deve continuar aumentando. Claro que o objetivo é que sejam artigos acadêmicos com espírito crítico, o que se comprou nas duas partes e que tendências essas orientações refletem. E o último tema seria mais de projeção, tentar ver quais são as cadeias de valor regionais, ou seja, dentro da nossa região,
que possam ter inter-relação com a Ásia-Pacífico, como participar nas cadeias gerais de valor através de cadeias regionais da América Latina. Não são temas fechados, como já disse. Nós estamos convocando todos os pesquisadores que queiram apresentar trabalhos para este seminário. Muito obrigado a todos por sua presença, lhes agradecemos muito, esperamos continuar avançando e construindo a partir deste tema tão importante e decisivo para nós. Muito obrigado.